Olá, internautas da Jovem Pan Online, uma boa tarde para vocês. Seja bem-vindo aos estúdios da Jovem Pan Online. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante. Em tempos de crise, como as empresas e as pessoas devem lidar com as suas carreiras e exatamente com o seu ambiente de trabalho. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Maria Inês Felipe, ela que é consultora em recursos humanos e também de projetos de inovação e vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Maria Inês, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Luciana. Maria Inês, nesse período que nós estamos vivendo, que é marcado por essa crise econômica mundial, como as empresas e as pessoas devem lidar com as suas carreiras do ponto de vista da inovação e também da criatividade? Acho que agora, mais do que nunca, como outros cenários também, né, mesmo um cenário mais evolutivo, mas a gente percebe que agora, mais do que nunca, a importância da criatividade. A criatividade é o que vai fazer com que a pessoa reavalie aquilo que ela já faz, né? Ela vai olhar para as suas rotinas e sempre pensando, poxa, de que maneira eu posso fazer isso com melhor qualidade, com melhor rapidez, para atender melhor o cliente. E é esse comportamento que vai fazendo com que garanta a própria empregabilidade. Porque é a criatividade que vai fazendo com que o indivíduo passe a perceber as coisas diferente e buscar saídas diante dos mais diversos cenários, né? Então hoje, todo esse cenário de transformação que nós estamos percebendo até mundial, aponta mais ainda a importância das pessoas perceberem o que elas fazem, repensarem a sua forma de trabalhar, né? Repensarem nas suas tarefas, e buscarem melhorias da sua tarefa. Agora, isso só vem através da criatividade e da inovação daquilo que a gente já faz, né? Maria Inês, você comentou sobre essa importância das pessoas pensarem e repensarem as suas carreiras, ainda mais neste período que nós vivemos. Hoje o desemprego está batendo a porta de praticamente todas as famílias. Como que a gente pode lidar com essa situação em vista dessa questão do desemprego que está tão próxima de todos nós? Olha, acho que essa questão do desemprego, ela fica mais evidente diante desse cenário. Mas se a gente for pensar bem, né, a situação que faz com que as pessoas saiam da empresa, ou por decisão dela mesma, ou até da própria empresa, está diretamente ligado à capacidade que ele tem da entrega, de realizar coisas, né? Então, por exemplo, aquele profissional que talvez não esteja entregando ou realizando as tarefas com que ele foi contratado, de tal maneira que a empresa sinta valiosa aquela capacidade de realizar, né, determinadas atividades, isso estimula uma demissão. Então hoje, por exemplo, a gente percebe as pessoas assim, mas como que eu faço agora para me manter empregável? Manter empregável é a tua história inteira dentro da empresa. Não é agora nesse período de 1 mês, 2 meses que a gente está sentindo esse movimento que vai fazer com que a pessoa modifique ali a sua própria carreira. O que vai mantê-la empregada, né, empregável até em outros cenários, é o comportamento que ela teve no decorrer da carreira dela como um todo. Né? Então esse é o cuidado, né? Algumas pessoas falam, mas como que eu faço para me manter? Olha, cada vez mais as empresas vão exigir mais. Né? Então, e se você não inovar, se você não se aperfeiçoar, se você não buscar novas formações e não ter uma capacidade de entregar, de realizar coisas cada vez mais solidificadas para a empresa, você se torna uma pessoa facilmente substituível. Né? Hoje as pessoas já reclamam muito por estarem sobrecarregadas. Você acha que a tendência é que esse nível de cobrança aumente mais ainda? Ah, com certeza. Né? Então, muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para criar. Né? Criar é só para quem não tem o que fazer, que fica inventando coisa. Não, muito pelo contrário. Se eu não começar a pensar no que eu faço e de que maneira eu posso fazer diferente para ganhar mais tempo, né? O que eu posso fazer diferente, mais rápido, com melhor qualidade, né? E isso vai trazendo outras soluções de problemas que às vezes a rotina vai te consumindo. Então essa questão do tempo, cada vez nós vamos ser mais desafiados, né? Você vai estudando mais, você vai aumentando a tua capacidade de realização, a tua capacidade de entrega, os desafios vão crescendo. Então é natural, né, esse acúmulo. Claro que hoje mais ainda a gente percebe uma pessoa fazendo o trabalho de 2, 3 pessoas. Então se ela não for efetivamente criativa, de olhar aquela rotina e pensar de que forma eu posso fazer melhor e mais rápido, ela não consegue suportar essa carga de trabalho. E aí, obviamente, diminui a capacidade de entrega
e aí ela é convidada a sair da empresa. Né? E como a gente pode ser criativo no dia a dia? Olha, é sempre buscando, sabe aquela pessoa insatisfeita? Né? Então, o indivíduo criativo, ele é curioso porque tudo ele quer saber, tudo ele quer entender. Então, como que eu faço para me tornar mais criativo? Primeiro, eu tenho que perceber as coisas que estão acontecendo ao redor. Eu digo assim, né, que as portas abrem para os perceptivos e fecham na cara dos desligados. Às vezes as coisas acontecem na frente, na nossa cara, e a gente não percebe. Então, primeira questão, peraí, deixa eu entender um pouco o movimento, deixa eu entender um pouco as tarefas que eu faço. E depois sempre começar a pensar, eu não tenho forma diferente de fazer isso? Será que não tem outra maneira de fazer isso? Não ficar acomodado, acomodado daquelas rotinas do dia a dia. E sempre pensando que aquilo que você faz tem sempre uma forma diferente de fazer. Ainda falando a respeito desse aspecto das carreiras, como os especialistas em recursos humanos avaliam determinados currículos? Por exemplo, até um pouco tempo atrás, as pessoas costumavam dizer que a maior parte das empresas valoriza muito aquela pessoa, aquele funcionário que teve breves passagens por várias empresas, teve várias experiências diferentes. Hoje, alguns analistas já dizem que esse perfil já está mudando um pouco, que se valoriza muito o tempo e as contribuições que aquele empregado trouxe para uma determinada empresa. Como é que você avalia o perfil hoje que as empresas estão buscando, as carreiras, a forma como elas estão desenvolvendo, até mediante esse novo processo que nós estamos vivendo? Olha, eu entendo que não há nada muito padronizado. Da mesma forma que há empresas que procuram aquele profissional que é mais estável, né? Eu não estou dizendo que existem empresas que procuram pessoas instáveis profissionalmente, mas sim, muitas pessoas saem das empresas ou porque o projeto terminou, ou por, de repente, ela foi assumir um outro cargo que não tem compatibilidade com ela. Então, hoje a gente não tem uma regra para poder dizer assim, ser estável é bom, né? E aquele profissional que está trabalhando dentro de uma empresa, mas que possa ter passado por diversas áreas, essa pessoa também pode ser interessante. Então, o que normalmente nós olhamos é assim, o perfil dessa vaga, o que essa pessoa vai fazer, que características pessoais essa pessoa tem que ter, e com base no histórico da carreira dela, na experiência, no que ela realizou nas empresas anteriores, a gente vai tentando encaixar para essa nova realidade. E às vezes tem alguns cenários de empresa que procuram pessoas que já participaram de várias atividades dentro da mesma empresa, porque são pessoas que já vivenciaram outras áreas e podem agregar mais. Então a gente não percebe que há muita regra. Agora, o que é um aspecto que o internauta tem que tomar um certo cuidado e que nós observamos é o quanto essa pessoa supera dificuldades, lidam com resistências, né? Então, às vezes a gente encontra candidato que diante de uma primeira dificuldade, ele foi buscar uma outra empresa. Né? Eu apresentava um projeto, mas o meu chefe nunca aceitava, então eu fui para outra empresa. Aí ele vai para uma outra empresa. Mas também meu chefe não aceitava, mas também não gostava da minha ideia, ele saía para outra empresa. Quer dizer, o problema não está nas empresas, o problema talvez esteja nele, que não esteja sabendo lidar com diversos tipos de pessoas. Né? Então, essa instabilidade, a gente também tem que olhar se não é da própria pessoa frente a uma dificuldade em lidar com barreiras e os desafios do dia a dia. Então, a gente não percebe aí muitas regras, se são os profissionais mais que ficaram muito tempo dentro do mesmo cargo, né? Agora, há muitos profissionais que transitam em várias áreas, essa pessoa também pode ser interessante. Marinês, muitos dos internautas que nos acompanham agora pela Jovem Pan Online provavelmente podem estar passando por essa situação. Pessoas que não estão exatamente satisfeitas no seu ambiente de trabalho, querem buscar outra coisa, mas têm o medo do desemprego aí à frente. Qual a recomendação que você daria para essas pessoas? Olha, eu acho que agora é o momento da gente ter mais cuidado numa transição. Não significa que quando a economia está mais aquecida, as ofertas estão batendo na porta das pessoas, que elas devem não cuidar dessa transição. Quer dizer, hoje mais ainda, né? Porque às vezes você está dentro de uma empresa e você pode ter propostas para mudar para uma outra empresa, mas vamos entender um pouco o produto dessa outra empresa no mercado, como essa marca está sendo reconhecida,
né? O que acontece que essa vaga está aberta, né? Então, acho que ter informações, e o internauta tem como buscar isso no mercado, a respeito dessa empresa, desse novo projeto, e ele perguntar também, né? Normalmente o candidato ele pergunta muito pouco para o entrevistador. Então, ele entender melhor o porquê deste cargo, para ele até poder tomar uma decisão de forma mais assertiva. Então, hoje, como esse movimento do mercado ainda ele está instável, vale a pena você ter mais cuidado do que quando o mercado está aquecido, né? Então, isso é um aspecto estratégico que você tem que tomar. Outro aspecto, eu acho que é muito importante o internauta estar atento que essa nova proposta, esse novo desafio, tem a ver com o que eu acredito, tem a ver com os meus valores, né? Eu vou fazer algo que eu goste, algo que eu acredito, algo que tem a ver com a minha formação, com a minha especialização. Percebo que há a possibilidade de uma carreira dentro dessa empresa. Esses são cuidados que a pessoa tem que ter também. Às vezes, alguns profissionais enxergam somente a questão da remuneração, somente as questões dos benefícios. Eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar, porque o dinheiro é bom e a gente precisa dele. Mas, muitas vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, às vezes, a gente pode estar indo para uma carreira ou para um cenário de empresa que talvez não esteja tão sólida quanto até a empresa anterior que você está.